Olá, boa noite a todos que nos ouvem nessa noite de quarta-feira. Nós estamos aqui, nesse momento, gravando uma palestra pelo Centro Espírita Fraternidade, de uma forma virtual, respeitando o isolamento social, tendo em vista as dificuldades que temos vivido pelo Covid. Assim, dessa forma, estamos obedecendo os preceitos para preservar a saúde de todas as pessoas. Exemplos que estamos tentando passar, uma vez que todos somos cristãos, que temos tentado, seguir os ensinamentos de Jesus e fazer com que as pessoas entendam que, infelizmente, tendo em vista a situação atual aqui, na nossa cidade de Lavras, Minas Gerais, não existe a menor condição de fazermos as nossas reuniões presenciais. Mas nós podemos, de todas as maneiras, conectarmos com o plano espiritual e trabalharmos isso em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Estamos, então, aqui, todos, vivendo esses momentos difíceis, Momentos diferentes, mas difíceis, de muitas perdas, de muita dor. E estes momentos nos convidam certamente a uma profunda reflexão, a várias reflexões, mas especialmente a reflexão que trabalharemos nesses momentos que estaremos juntos. Por quê? Nós sabemos que o nosso momento de retornar para a pátria espiritual chegará, pois é a coisa mais certa que temos desde o dia em que aqui retornamos, nessa pátria que vivemos hoje. Assim, então, o convite que fazemos a todos, nesses minutos que estaremos aqui juntos, conversando, é que possamos refletir, entendendo que a vida, ela se compreende a cada encarnação no espaço entre o berço e o túmulo. E esse é exatamente o título, entre o berço e o túmulo, da lição de Emmanuel, que estaremos conversando a respeito hoje. E nós sabemos também que a vida, quando a gente pensa entre o berço e o túmulo, ela é minúscula, ela é pequenininha quando a gente pensa na eternidade. Quando imaginamos quantas e quantas encarnações já estivemos aqui, esse espaço que vivemos entre o berço e o túmulo, que nós não sabemos quanto irá durar, ninguém sabe de si, é pequeno. Principalmente quando a gente lembra que a gente está e não é. Principalmente quando a gente lembra que o nosso Mestre Jesus nos convidou a sermos fiéis depositários de todos os bens que Deus nos confiou. Principalmente quando cai a nossa ficha, quando gira a nossa chavinha, de que tudo que temos não é nosso, nem mesmo esse corpo, que é o abrigo do nosso espírito. Então, caros amigos, caros ouvintes que estão conosco nesse momento, na medida que o Espiritismo, que a doutrina espírita, vai trazendo para nós, vai abrindo o conceito do infinito, o conceito da eternidade, aquilo que parecia para nós um período longo, um período imenso e cansativo do tempo de uma encarnação, a gente acaba percebendo que é um tempo breve, mas não menos importante. Pois nós sabemos, temos notícia, pela espiritualidade, pelas mensagens que recebemos, de toda a preparação que é feita lá no Ministério da Reencarnação. Do quanto o empenho da espiritualidade para que a gente possa vir até aqui, cumprir as nossas missões, exercendo as nossas funções a contento, Inúmeros familiares queridos, espíritos amigos, espíritos tutelares nossos,
espíritos protetores se envolveram, se colocaram como uma nota promissória a confiança do nosso trabalho. Então, é importante a gente ter essa noção da importância que é uma encarnação, apesar de breve. E aí, então, trazendo já o tema que propusemos a nossa reflexão dessa noite, que é o desapego, é importante a gente entender que felizes seremos nós quando conseguirmos desapegar das coisas, das pessoas, das situações, dos sentimentos e permitirmos que uma nova etapa se inicie em nossas vidas, ainda encarnados. Felizes seremos nós quando a gente tiver a condição de nos assegurarmos de que não ficaremos magoados e nem deixaremos mágoas nos outros por questões de apego. Porque apego não significa amar menos ou descuidar, mas, ao contrário, significa liberdade, significa soltar os grilhões e as amarras, porque enquanto o amor liberta e cuida, o apego aprisiona e sufoca. Então, desculpe, trazendo um conceito suave, leve de desapego, como que a gente poderia entender essa palavra? Ela pode significar soltar, entregar, deixar ir, deixar partir, deixar voar, deixar fluir, viver o aqui e o agora, viver o presente, sem peso do passado, sem expectativa para o futuro, saber da nossa finitude, ter a consciência da impermanência dos seres e das coisas. Somos todos passageiros, sem posses, mas sem medo e também sem culpas. Então, que tenhamos essa capacidade de entendimento. Existe um exercício muito interessante que é chamado exercício do desapego. Quando a gente faz treinamentos, quando a gente faz alguma reunião assim de grupo, muitas vezes é proposto esse exercício. E esse exercício eu gostaria de convidá-los a fazer comigo. Ele consiste na pessoa pensar nas 3 coisas ou situações ou pessoas mais importantes da sua vida e colocar cada uma dentro de um balão, desse balão de gás que você segura. E aí, então, tá ali, ó, cada item num balão, azul, amarelo, vermelho. Aí, de repente, você solta um dos balões e fica com 2. Os 2 que você julga mais importantes. Aí, de repente, você solta o segundo balão e fica só com 1. Aquele que você pensa que está segurando o que é mais importante para você. Muito bem. Então, se a sua escolha foi por colocar nos balões pessoas, coisas, acontecimentos, solta também esse balão. Confia em Deus e solta o último balão. Entrega esse balão ao universo e carrega só no seu coração as pessoas, as coisas, as importâncias e os acontecimentos da sua vida. Difícil, né? A gente fica aqui pensando, como é que eu vou largar o balão? Como é que eu vou largar meus filhos? Como é que eu vou largar minha família? Como é que eu vou largar minha casa? Como é que eu vou largar minhas roupas, minhas joias, meus aparelhos eletrônicos, meu celular? Porque hoje em dia o celular virou uma extensão da mão da gente, né? Pois é. Então, é exatamente isso que Emmanuel nos convida na lição intitulada Entre o Berço e o Túmulo, do livro Fonte Viva. E então, como sempre, ele baseou a sua mensagem numa partezinha da segunda carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem,
Porque aquelas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vejam só vocês, 2000 anos depois, o Saint-Exupéry, no livrinho Pequeno Príncipe, falou a mesma coisa, né? Porque ele não disse que o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração? Então é isso, que nós tenhamos essa capacidade de começar a refletir. E temos aqui 4 perguntas, então, para fazer para nós mesmos. O que eu tenho feito nesse espaço de tempo? Entre o berço e entre o túmulo, que eu não sei quando vai chegar. Será que eu tenho valorizado o tempo que me foi dado para edificar alguma coisa que o tempo não possa levar? Como que eu tenho enxergado a minha vida? Será que eu tenho vivido segundo o corpo? Só segundo o corpo? Ou eu tenho procurado edificar as questões do meu espírito? Vejam só, não é brincadeira. O nosso tempo é muito curto. Nós precisamos usá-lo da melhor maneira possível. E com isso, o desapego é uma consequência importantíssima. Importante e fundamental. E aí então vocês podem pensar, será que apego não é consequência do amor? Será que uma pessoa apegada não é uma pessoa que ama tanto? Sinto muito lhes dizer, mas de maneira nenhuma. A gente sabe que o amor liberta, mas o apego oprime. A gente sabe que o amor acalma, mas o apego, ele causa angústia, ele causa aflição. O amor pacifica, tranquiliza, o apego inquieta. Já dizia Paulo, lá na sua carta primeira, no caso aos Coríntios, no capítulo 13, né? Os versículos de 4 a 13, quando ele faz aquela profunda reflexão sobre o amor, quando ele diz que o amor é paciente, é bondoso, é benigno, é prudente, não se ensoberbece e vai por aí afora. Isso, gente, só para falar de amor. Mas a lição de Emmanuel traz uma reflexão muito mais profunda. Ele avalia um todo de nossa vida e começa usando o exemplo da natureza. Então ele diz assim: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. E não é verdade? Primeiro que uma flor é muito perecível. Quanto tempo que dura quando uma flor floresce? No vaso ou mesmo numa árvore em qualquer lugar? Tem até um ditado que diz, quando a flor do ipê cai, é porque já vai chover. E ela não dura mais do que 3 ou 4 dias florida no pé. Só que, por outro lado, de onde vêm os perfumes que duram anos e anos? Eles vêm das flores. De onde vem aquela lembrança maravilhosa que a gente carrega no coração de ter ganhado uma flor linda de uma pessoa amada e querida? Ela vem daquela flor. Então, é muito mais importante a gente ter a capacidade de entender e assimilar o significado do que o apego em si. E Emmanuel ainda diz: o monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. Quantos monumentos maravilhosos nós não temos aí por esse mundo afora? Estátua da Liberdade, o Coliseu em Roma, mas tudo o tempo vai acabando, tudo vai despedaçando, tudo, por mais que haja um cuidado, por mais que haja uma manutenção, se for deixar para que o tempo leve, tudo vai ruir. Mas o ideal do artista que aquilo idealizou permanece. Vejam só um exemplo maravilhoso quando a gente pensa naquela estátua de Davi, né? Que Michelangelo terminou, virou para ela e falou: fala, de tão perfeita que era.
E quantas guerras a gente já viu acontecer por posses de monumentos, de locais, de lugares, a troco de nada. Porque nós é que vivemos e reencarnamos e batalhamos e matamos e ferimos em inúmeras encarnações, nós guerreamos por monumentos que o tempo vai levar. Nada disso fica. Vejam só vocês, por exemplo, na Grécia, a Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, ela está indo desaparecendo, pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal. Quantos exemplos maravilhosos tivemos e ainda temos de Sócrates, Aristóteles e Platão, sábios que vieram antecedendo, sendo precursores da verdade do nosso Cristo. E ainda falando do Cristo, Emmanuel também diz, ele diz que a cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura, visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo, iluminando cada vez mais a passagem dos séculos. E não é que é verdade? Por quê? Porque Jesus, naquele cenário, ele nos deixou uma mensagem de amor. Nenhum de nós, acredito, conhecia aquela cruz que era um instrumento de tortura naquele tempo. Mas daí, o que aquela cruz simbolizou hoje, qualquer um de nós que vê uma cruz, na mesma hora se remete ao Cristo. Na mesma hora se remete ao seu amor, à sua renúncia, à sua caridade, ao seu perdão. Na mesma hora a gente entende que os dois travamentos da cruz são para mostrar a nossa conexão com o alto e a nossa conexão com o planeta e com todos que aqui vivemos, responsáveis que somos um por cada um. Então, muitas vezes, lembrando dessa lição, vinculamos os nossos corações ao que é casca, ao que é perecível, quando, na verdade, precisamos entender que a essência é o que importa. Não te apegues demasiado à carne transitória, porque amanhã a infância e a mocidade do corpo serão a madureza e a velhice da forma. Nossa, gente, quanto exemplo a gente tem para ilustrar essa fala de Emmanuel, né? Quantas pessoas que a gente vê por aí deformadas, porque pensam que não podem aceitar a velhice e fazem plásticas e aplicam produtos no corpo e no rosto, e aí, ao invés de ficar bom, é muito pior. Quantas pessoas que sofrem ao se olhar no espelho e enxergar uma nova ruga e pensam, ao invés de pensar que cada uma dessas rugas tem uma história de vida para contar, a pessoa pensa, nossa, eu estou ficando velha, eu estou ficando enrugada, ai, o que eu faço para melhorar? O apego ao corpo, que nem é nosso, que é perecível. A terra que hoje retens, será no futuro inevitavelmente dividida. Pois é, tantos latifundiários, tantos ainda coronéis aí, né? Por esse país nosso tão triste afora. E o povo pensando que cada pedacinho, que cada hectare, que cada alqueire daquela terra vai ficar ali, inevitavelmente para ele, para a família, para as suas crias. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza, só serve para juntar poeira, aquela casa cheia de enfeite, de coisa, para que isso? O dinheiro que agora te serve passará depois para mãos diferentes das tuas, porque todos passaremos, todos passarão, é assim que é a vida. Então, o apego ao que é transitório, tudo que vemos, detemos e pegamos, é impermanente. Esse microfone, esse óculos, esse relógio aqui, isso aqui tudo é impermanente. Que a gente possa ter a noção de que nesse espaço de tempo que temos,
que iremos transitar entre o nosso berço e o nosso túmulo, que a gente seja capaz de construir valores com os quais chegaremos lá com as mãos cheias deles. A gente sabe, pelos livros da doutrina espírita, e mesmo nas reuniões, que o apego faz as pessoas sofrerem e nunca conseguem evoluir. Funciona como se fosse um lastro segurando. Nos livros do André Luiz, a gente tem inúmeros exemplos de senhores de escravos, fazendeiros, que chegam às vezes nas reuniões mediúnicas perguntando: cadê minha fortuna? Cadê meu tesouro? Cadê minhas terras? Cadê meus escravos? E o que acontece? São espíritos nossos, irmãos, que desencarnaram e não tiveram a condição de evoluir lá no plano espiritual, que é a verdadeira vida, porque deixaram aqui esse lastro, essa âncora tão grande, tão pesada. E mesmo aqui, na nossa vida encarnada, é difícil de assimilar o conceito do desapego, porque a gente é por natureza apegado, talvez pela própria lei da sobrevivência, né? A gente gosta da nossa casa, a gente gosta do nosso carro, da nossa roupa, dos nossos aparelhos, a gente fica muito triste de repente quando é demitido. Mas vejam só vocês, nessa situação que nós estamos vivendo, há 1 ano e 3 meses dessa pandemia, desse isolamento social, a gente tem observado como que existem coisas supérfluas nas nossas vidas, né? Mesmo aqueles desejos de divertimento, né, que pensavam as pessoas, a grande maioria, o lazer, ir para um bar, ficar num bar com os amigos bebendo, ir para uma festa, juntar com um monte de gente, ficar lá bebendo e comendo. Gente, esse conceito já era. Isso aí é old fashion, não usa mais, está fora de moda. Por quê? Porque o modelo de vida atual, para o qual nós estamos preparando nesse momento da transição, é exatamente o cultivo dos valores verdadeiros, os valores espirituais, aquilo que nos traz realmente o prazer de você poder estender a mão, ajudar o próximo, prover uma família necessitada. E aí, então, eu tenho visto muitos relatos, porque, infelizmente, o Covid está chegando, né, nas pessoas próximas. E, infelizmente, tendo em vista a falta de lucidez, a falta de amor à humanidade e ao próximo, de muitos, tem contribuído para disseminar cada vez mais esse vírus. E, com isso, o que tem acontecido? As pessoas que a gente conhece, próximos, amigos, familiares, quando não desencarnam, estão relatando o que passam no momento do Covid. E muitos têm aprendido com o isolamento. Muitos valores têm sido revistos. Mas a gente podia, né, tentar aproveitar esse momento entre o que nós estamos vivendo para aprender sem precisar de ter Covid. Mas ainda assim, nós precisamos também entender que é um momento de aprendizado, que a gente aprende também com a enfermidade, que é uma coisa que às vezes a gente maldiz, mas que nos traz muitos ensinamentos. Então tem uma metáfora budista muito interessante que diz o seguinte: segure um objeto nas suas mãos, alongue os braços para frente com a palma voltada para baixo. Relaxe, o que vai acontecer com o meu óculos? Ele vai cair, né? Eu não vou soltar porque ele vai cair e vai quebrar e eu preciso dele. Mas se eu fizer assim, ó, o que acontece? A minha mão está aberta, eu não estou segurando, mas ele continua aqui, pairando na minha mão. Então, qual que é o segredo? É a gente conservar o que a gente tem, mas com desapego. Ou então, deixar ir de vez aquilo que não tem valor. Por quê? Bom, um exemplo, o nosso corpo envelhece. É lógico que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque é onde o nosso espírito se abriga. Ele é o vaso que abriga o nosso espírito. E a gente precisa de um vaso, de um local em boas condições para que a gente consiga evoluir. Mas sem excesso de vaidade, né?
O dinheiro também passa, gente, mas lógico que nada mais justo da gente usufruir do fruto do nosso trabalho, com conforto, com segurança, mas que a gente saiba dar o devido valor, que a gente saiba entender que a gente trabalha, ganha o nosso sustento, a nossa sobrevivência, mas que a gente também pode repartir com o próximo, que a gente pode doar um pouco daquilo que a gente tem muito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que é o capítulo que fala de não servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, tem vários itens sobre isso. E aí, Kardec, com a instrução de todos os espíritos, deixa muito claro que a gente chegou aqui, da pátria espiritual para essa pátria material, sozinhos, sem roupa, sem posse nenhuma. E nós retornaremos para lá desse jeito. Por exemplo, diz aqui, no item 9, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Depois, gente, bye bye, tchau, tchau. Vai ficar tudo aqui, nós não vamos levar nada, ninguém vai levar nada, nós não vamos levar a bolsa cheia de coisa, a malinha, nada disso. Então, ainda continua Kardec, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu bom grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o fiel depositário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, a gente gasta muita energia, muito tempo na sua vida, e na nossa, na minha, de todos, para a gente acumular aquilo que a gente não vai poder levar. E como diz o ensinamento, quanto tempo, quanta energia a gente está gastando para acumular? Para quê? Por que a gente precisa? Aí, Emmanuel continua, maravilhosa essa frase, usa aquilo que vês para entesourar aquilo que ainda não podes ver. Então, que a gente possa usar a nossa profissão, o que a gente ganha, para a gente adquirir dignidade, justiça, retidão, caráter, integridade, que são valores verdadeiros, apesar de atualmente não muito procurados, Usa o teu corpo, que agora vês, para embelezar o teu espírito, que no momento não consegues ver. Porque entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra. Usufruto, com o fim de aperfeiçoar-se. Então, daquilo que me ocupa o coração e que me ocupa a mente todos os dias, quanto que eu vou poder levar para a pátria espiritual? Já falamos aqui, nós não vamos levar nada do que a gente pega. E também não levaremos nem os nossos amores queridos, junto com a gente agarrado, mas a gente vai levar a saudade, o verdadeiro afeto que foi cultivado, a fraternidade, os sentimentos bons, a empatia, as lembranças e a certeza do reencontro. Porque sim, podemos ter essa certeza. E isso também Kardec nos relata na pergunta 205 do Livro dos Espíritos, quando é feita a questão para os espíritos. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los eles anteriores à existência atual. Isso é um fato? E eles respondem: muito pelo contrário, ela os estica e não os destrói. Porque se o parentesco é baseado em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. A doutrina amplia os nossos deveres de fraternidade. Porquanto no vosso vizinho ou no vosso serviçal
pode achar-se um espírito, a quem tenhais estado preso em outras vidas pelo laço da consanguinidade. Vejam vocês, meus amigos queridos, mais um exemplo de que todos somos um e de que somos importantes pelas nossas atitudes, porque estamos todos conectados nesta vida. Agora, mais do que nunca, a nossa responsabilidade é imensa. Repetindo então o que Emmanuel disse: usa aquilo que vês para entesourar aquilo que não vês. Que nós tenhamos a capacidade de usar as nossas relações com os nossos amores, com os nossos amigos, com os nossos parentes consanguíneos, com os nossos parentes de coração, para construir laços de eternidade. Que nós possamos vibrar no bem, no amor, na paz, na união, e com isso a gente seja capaz de a cada dia conquistar mais os melhores sentimentos, porque serão esses sentimentos que serão o nosso sustentáculo, que serão a nossa bagagem para quando a gente chegar do lado de lá, e que inevitavelmente farão parte da nossa riqueza espiritual e nos impulsionarão para a nossa evolução. Então aí, finalizando, Emmanuel diz: não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Quão triste é aquela pessoa que só pensa na superfície. Aquele que vive pensando nos valores da profundidade de um pires, de uma xicrinha de cafezinho. Não é essa vida que Deus idealizou para nós. E aí então, encerrando, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularemos na alma as riquezas da vida eterna. Então, que nós hoje, nessa nossa reflexão do desapego, possamos ficar com a pergunta em nossas mentes, em nossos corações: o que em mim hoje vibra na eternidade e seguirá comigo para a imortalidade? Na balança que eu preciso colocar, quais os valores e as vaidades que eu estou cultivando? Do que eu preciso abrir mão e deixar livre para ir? Que a gente tenha sempre em mente que toda vez que a gente se fixa no apego, esse apego, como eu já disse mais atrás ali, ele vai se transformar numa âncora. Vocês já viram quando o navio, o barco, chega num porto e precisa ancorar? Então tem que jogar uma âncora para chegar lá na profundidade e segurar para ele não poder ir embora. Mas no nosso caso, a gente não está precisando dessa âncora, porque essa âncora para nós funcionará como um impeditivo, que nos impedirá de alçar os voos mais altos para a nossa evolução, rumo à eternidade. E nós não sabemos quando iremos. Então, que possamos aproveitar o tempo que nos resta para cultivar o desapego. E que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guie. Vamos então, encerrando essa reflexão, elevar o nosso pensamento, pedir aos nossos amigos espirituais, a Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso Mestre querido, que nos ilumine, que pegue em nossas mãos, que nos guie neste caminho do desapego, do entendimento de que estamos, mas não somos ninguém neste planeta, a não ser seres espirituais, experimentando uma experiência carnal. Que possamos ampliar os nossos sentimentos de amor, de fé, de força, de coragem,
de amor e fraternidade, de empatia e compaixão, e que este planeta possa se curar, que ele possa entender que a verdadeira vacina é o amor. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.